ONU News em Nova Iorque conversa com o presidente do Brasil, Michel Temer, que acaba de fazer um discurso na Assembleia Geral a apelar pela união e a desencorajar o isolacionismo, como dizia. Presidente, é bem-vindo a esta Muito entrevista obrigado, Eleutério. à ONU Estou News. grato. A minha primeira questão seria exatamente a grande mensagem que traz para esta Assembleia Geral. Eu acho que mais do que nunca você usou a palavra que eu utilizei até fortemente no discurso, que é impedir o isolacionismo. Né? Num primeiro momento, parece que isolar-se é uma coisa útil, né? Mas ela é extremamente preconceituosa e prejudicial, porque num mundo globalizado como o nosso, todo e qualquer isolacionismo cria problemas de divergência entre os países. Então, o que nós pregamos é o multilateralismo, quer dizer, as pessoas, os estados precisam conversar. E daí até, digo eu, a oportunidade destas reuniões da ONU. É a terceira a que eu compareço, né, como presidente da República do Brasil, e eu vejo os benefícios que estas reuniões trazem. Não só ouvimos os nossos companheiros, chefes de Estado, chefes de governo, como trocamos impressões. E acho que isso é útil para a harmonia mundial. Presidente, esta é a sua última Assembleia Geral. E que legado é que espera deixar para o mundo? É uma palavra nova que trouxe aqui, isolacionismo, e para o Brasil, que, enfim, está agora em tempo de campanha. Olhe, para o Brasil, eu espero deixar as reformas que eu empreendi. Só lhe dou brevíssimos exemplos. Nós partimos de uma concepção muito trivial, que é você não pode gastar mais do que aquilo que ganha, não é? Na sua casa e no Estado. Portanto, nós estabelecemos um teto para os gastos públicos para eliminar o déficit público, que vem caindo ano a ano desde que eu assumi o governo. A segunda foi uma modernização da legislação trabalhista para gerar empregos. Um dos fatos fundamentais e principais do nosso governo foi exatamente a tentativa de gerar cada vez mais emprego. Nós pegamos um grande número de desempregados, quase 13 milhões naquela ocasião, e o primeiro efeito dessa nossa política foi paralisar o desemprego. Mas eu lhe dou numericamente um exemplo. Neste ano, por exemplo, nós já tivemos mais de 570 mil carteiras assinadas e mais de 1,5 milhão de postos de trabalho. Então, veja que é um governo de 2 anos e 3 meses, não é um governo de 4 ou de 8 anos. Mas nesse brevíssimo período, nós conseguimos estancar o desemprego e, ao contrário, combater o desemprego. E também, num outro plano, Eleutério, fizemos também a reforma do ensino médio. Você sabe que desde 1997 eu fui presidente da Câmara dos Deputados. Nessa oportunidade falava-se na reforma do ensino médio, que jamais foi feita. Quando eu cheguei ao governo, falei, vamos fazer a reforma do ensino médio. E realizamos. E hoje é aprovada, no mínimo, por 96% dos educadores brasileiros. Então, esta tese reformista, digamos assim, é algo que eu quero deixar para o Brasil. E no plano internacional, eu quero deixar o exemplo daquilo que nós relatamos hoje no nosso discurso. Primeiro, evitar o isolacionismo. Em segundo lugar, fazer cada vez mais uma diplomacia, não só a diplomacia tradicional, mas a diplomacia parlamentar, até a diplomacia de negócios. Você sabe que quanto mais os estados negociam entre si, quanto mais trocam produtos e na área comercial, na área agrícola, na área industrial, isso também é uma espécie de diplomacia, porque aproxima os estados. Né? Então, num momento em que o mundo vive grandes distúrbios, não é? E países, às vezes, distúrbios internos, o que eu preguei é o seguinte, olha aqui, vamos tentar pacificar. Eu dou o exemplo aqui da Síria, dou o exemplo da Venezuela. Nós recebemos muitos refugiados venezuelanos e nós temos uma política de acolhimento muito consistente, tanto que nós estamos lá acolhendo a todos, acolhendo sob o fundamento de dar abrigo, não é? Uma espécie de teto, dando saúde, dando alimentação e dando até carteira de trabalho, porque nós recebemos os venezuelanos lá em Roraima, que é um pequeno estado, mas depois fazemos a chamada interiorização, ou seja, mandamos para outros estados, e nesses outros estados eles muitas vezes conseguem emprego e, portanto, uma integração dentro do próprio Brasil. Presidente Temer, o Brasil é conhecido pela liderança nesta questão do meio ambiente e combate às mudanças climáticas, mas ao mesmo tempo tem desafios. E em fóruns como este, qual tem sido a apresentação, o que é que tem apresentado como
proposta para a solução? Olha, eu acabei de dizer que nós realizamos há tempos atrás uma conferência sobre as águas e muitos países compareceram lá em Brasília. E naquela ocasião, e hoje também, eu tive a oportunidade de dizer que nós praticamente duplicamos a proteção de áreas, ou duplicamos as áreas protegidas ambientalmente. Só para dar um exemplo, no caso dos mares, nós protegemos os mares brasileiros, né, numa quantidade, Eleutério, que você soma a França e a Alemanha juntos, é a proteção marinha que nós demos ao meio ambiente marítimo. Né? Então, o Brasil, esse é um ponto. Outro ponto é que nós reduzimos sensivelmente o desmatamento na Amazônia. Você sabe que o Brasil tem a maior reserva de água doce, de um lado, e grandes reservas florestais, muitas delas na Amazônia. E só neste ano nós reduzimos em 12% o desmatamento, que é algo que preocupava não só o Brasil, como o mundo. Presidente, no fim da nossa conversa, há uma palavra que fica para o mundo lusófono e, enfim, está aqui no centro da diplomacia internacional. O que é que queria deixar para terminar a conversa? Otimismo, viu? Otimismo. As pessoas têm que interiorizar um otimismo muito grande, não é? Colocar sua alma nisso e não o pessimismo, porque o pessimismo é destrutivo, o otimismo é construtivo. E acho que o que mais nós precisamos é de construção, construção social, construção econômica, construção política, construção para a paz. E por isso que uma palavra que eu quero deixar, e acho que o momento é muito oportuno, porque estão reunidos praticamente todos os países, é otimismo. Todos os países devem ter esta palavra, penso eu, como símbolo e condutora da sua atividade. Presidente Michel Temer, do Brasil, em conversa com a ONU News. Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado a você. Muito obrigado.